Capítulo 9. Como evitar discussões. Um dos desafios mais difíceis em qualquer relacionamento é conseguir lidar com as diferenças de opinião. Muitas vezes, quando os casais discordam, as discussões transformam-se em zangas e, em seguida, sem aviso prévio, em campos de batalha. De repente, as pessoas param de falar de forma carinhosa e começam a tentar ofender-se uma à outra, culpando, reclamando, acusando, exigindo, duvidando e até guardando rancor. Quando discutem desta maneira, não só se magoam, como enfraquecem o relacionamento. Tal como a comunicação é o elemento mais importante de um relacionamento, as discussões podem ser o elemento mais destrutivo, porque quando mais próximos estamos de alguém, mais fácil é magoar e sermos magoados. Recomendo vivamente a todos os casais que não discutam, seja em que circunstância for. Quando duas pessoas não têm um relacionamento sexual, é muito mais fácil manter uma atitude de desapego e objetividade durante uma discussão. Mas quando a discussão é entre duas pessoas que partilham um relacionamento emocional e sexual, é muito fácil as coisas se escalarem até chegarem a um nível demasiado pessoal. Aqui fica uma regra essencial. Não discuta. Em vez disso, tente pesar os prós e os contras. Negocie para tentar obter o que pretende, mas não discuta. É possível sermos honestos, francos e até demonstrar que não concordamos com alguma coisa sem discutir. Há casais que estão constantemente a discutir e, consequentemente, o amor vai-se lentamente esvaindo. No extremo oposto, há casais que reprimem os seus sentimentos para evitarem conflitos e discussões. E ao reprimirem os sentimentos, perdem conexão com o sentimento principal, o amor. O primeiro casal está em guerra aberta, o segundo em guerra fria. O melhor a fazer é encontrar um ponto de equilíbrio entre estes dois extremos. Se nos lembrarmos que somos de planetas diferentes e que, por isso, desenvolvemos uma boa capacidade de comunicação, é possível evitarmos discussões sem reprimirmos o que sentimos. O que acontece quando discutimos? Sem entendermos que homens e mulheres são diferentes, é muito fácil entrarmos em discussões que afetam não só a pessoa que temos ao nosso lado, mas a nós mesmos. O segredo para evitar discussões é manter uma comunicação carinhosa e respeitosa. As opiniões divergentes não magoam tanto como a forma como as transmitimos. Idealmente, uma discussão não tem de ser prejudicial. Pode ser simplesmente uma conversa arrebatada na qual os intervenientes expressam opiniões diferentes. Inevitavelmente, todos os casais se deparam com assuntos sobre os quais discordam. Mas, na prática, a maioria dos casais começa a discutir sobre uma coisa e, 5 minutos depois, já está a discutir sobre a forma como discute. Inconscientemente, as pessoas começam a magoar-se mutuamente. O que poderia ter sido uma incompatibilidade inocente, facilmente resolvida com compreensão e mútua aceitação de opiniões diferentes, transforma-se numa batalha. Ambos se recusam a aceitar ou entender o ponto de vista do outro devido à forma como estão a ser tratados. Resolver uma discussão implica ampliar o nosso ponto de vista de forma a incluir e integrar o ponto de vista do outro. Para conseguirmos fazer isso, é preciso sentirmos-nos valorizados e respeitados. Se a atitude da outra pessoa não for carinhosa, a nossa autoestima pode até ressentir-se ao assumir o ponto de vista dela. Quanto mais íntimos formos de alguém, mais difícil será ouvir objetivamente o seu ponto de vista sem reagir aos seus sentimentos negativos. Para nos protegermos do seu desrespeito ou desaprovação, erguemos automaticamente as nossas defesas para resistirmos ao ponto de vista do outro. Mesmo quando concordamos, por vezes teimamos em insistir na discussão. Por que é que as discussões magoam? Não é o que dizemos que magoa, mas a forma como o dizemos. Geralmente, quando um homem se sente desafiado, foca-se em estar certo e esquece de ser carinhoso. A sua capacidade de comunicar de maneira cuidadosa, respeitosa e conciliadora diminui automaticamente. Não tem consciência da atitude indiferente que está a assumir, nem de como isso é ofensivo para a mulher. Nessas ocasiões, uma simples discordância pode parecer um ataque. Um pedido transforma-se numa ordem. Naturalmente, a mulher tende a resistir a uma abordagem tão fria,
mesmo em situações em que até seria receptivo ao conteúdo da mensagem, se a abordagem fosse diferente. Um homem magoa inadvertidamente a mulher quando fala de uma maneira indiferente e, ainda por cima, lhe explica por que motivo ela não deve ficar chateada. Assume, erradamente, que ela está a resistir ao conteúdo do ponto de vista dele, quando o que perturba é a forma fria como comunica. Como não entende a reação dela, concentra-se mais em explicar o mérito do que está a dizer, em vez de corrigir a maneira como fala. Não se apercebe de que está a dar início a uma discussão. Acha que ela é que está a discutir com ele. Ele está a defender o seu ponto de vista, enquanto ela se defende das expressões acutilantes dele, que a magoam. Quando um homem negligencia os sentimentos feridos de uma mulher, invalida-os e aumenta a mágoa dela. É difícil para ele entender a dor da mulher, pois não é tão vulnerável a comentários ou tons indiferentes. O homem pode nem se aperceber de como está a magoar a mulher e, consequentemente, a aumentar a resistência dela. Da mesma forma, as mulheres não percebem como magoam os homens. Ao contrário de um homem, quando uma mulher se sente desafiada, o seu tom de voz exuda desconfiança e rejeição. Este tipo de rejeição é mais doloroso para um homem, especialmente se ele estiver envolvido emocionalmente. As mulheres iniciam e escalam discussões quando partilham sentimentos negativos sobre o comportamento dos seus companheiros ou dão conselhos não solicitados. Quando uma mulher não se dá ao trabalho de suavizar os sentimentos negativos com mensagens de confiança e aceitação, um homem responde negativamente, deixando-a confusa. Mais uma vez, ela não tem consciência de como a sua desconfiança o magoa. Para evitar discussões, temos de nos lembrar que a outra pessoa não se está a opor ao que estamos a dizer, mas à forma como o dizemos. São precisas duas pessoas para que haja uma discussão, mas basta uma para lhe pôr fim. A melhor maneira de interromper uma discussão é cortá-la pela raiz. Assuma a responsabilidade de reconhecer quando um simples desacordo está prestes a transformar-se numa discussão. Pare de falar e afaste-se durante algum tempo. Reflita sobre a sua forma de falar. Tente entender até que ponto não está a dar ao outro aquilo que ele necessita. Depois desse intervalo, volte e retome a conversa, mas fale de uma maneira carinhosa e respeitadora. Estes intervalos dão-nos tempo para relaxarmos, lambermos as nossas feridas e nos concentrarmos antes de reiniciar a conversa. Os 4 Fs para evitar desgostos. Existem, essencialmente, 4 posições que os indivíduos adotam para evitar magoar-se durante uma discussão. São os 4 Fs: fincar, fugir, fingir e fraquejar. Cada uma dessas posições constitui uma vitória a curto prazo, mas, a longo prazo, todas são contraproducentes. Vamos explicá-las. 1. Fincar. Definitivamente, esta postura vem de Marte. Quando uma conversa se torna desagradável, alguns indivíduos optam, instintivamente, por fincar o pé. Adotam de imediato uma postura ofensiva. O seu lema é: a melhor defesa é o ataque. Começam a culpar, a julgar, a criticar e a fazer todos os possíveis para provar que o outro está errado. Geralmente, acabam por gritar e expressar-se com raiva. O objetivo é obrigar o outro a amá-los e a apoiá-los através da intimidação. Quando o outro recua, partem do princípio de que saíram vencedores, mas na verdade perderam. A intimidação enfraquece sempre a confiança no relacionamento. Usar a força para conseguir o que quer, fazendo com que os outros pareçam estar errados, é, sem sombra de dúvida, uma maneira infalível de arruinar um relacionamento. Quando os casais discutem, vão gradualmente perdendo a capacidade de se abrirem e mostrarem vulneráveis. As mulheres fecham-se para se protegerem e os homens fecham-se e deixam de se preocupar tanto. Lentamente, vão perdendo o nível de intimidade que tinham no início. 2. Fugir. Esta postura também vem de Marte. Para evitar confrontos, os marcianos podem optar por retirar-se para as suas cavernas e nunca mais sair. É uma espécie de guerra fria. Recusam-se a conversar e nada se resolve.
Este comportamento passivo-agressivo não é o mesmo que fazer uma pausa e voltar mais tarde para conversar e resolver as coisas com mais serenidade e carinho. Estes marcianos não gostam de confrontos e preferem ficar quietos e evitar falar sobre quaisquer tópicos que possam causar uma discussão. Andam sempre com pezinhos de lã. É mais comum serem as mulheres a reclamar que têm de andar em pezinhos de lã, mas os homens também andam. E há algo tão agarrado neles que nem se apercebem que o fazem. Em vez de discutir, alguns casais param pura e simplesmente de falar sobre as suas divergências. Para conseguirem o que querem, optam por punir a outra pessoa retraindo o amor. Não desatam a magoar diretamente o outro, como os que gostam de fincar o pé. Em vez disso, ferem-no indiretamente, privando-o lentamente do amor que merece. E, consequentemente, a outra pessoa também fica disposta a dar menos. A curto prazo, conseguem alcançar a paz e a harmonia, mas quando não conversam sobre os problemas e não se ouvem, o ressentimento é inevitável. Com o tempo, vão perdendo o contacto com a paixão que os unia. Por norma, trabalham em excesso, comem em excesso ou entregam-se a outros vícios para entorpecerem as suas mágoas não resolvidas. 3. Fingir. Esta postura vem de Vênus. Para evitar magoarem-se num confronto, estas pessoas fingem que não há qualquer problema. Põem um sorriso na cara e aparentam estar felizes e satisfeitas com tudo. No entanto, com o passar do tempo, estas mulheres vão ficando cada vez mais ressentidas. Estão constantemente a dar sem receberem em troca aquilo de que precisam. Esse ressentimento bloqueia a expressão natural do amor. Têm medo de ser sinceras acerca do que sentem. Por isso, tentam fazer de conta que está tudo ok. Ótimo. Os homens também costumam usar estas expressões, mas com um significado completamente diferente. O que um homem quer dizer é que está tudo bem porque eu estou a lidar com o problema sozinho. Ou está tudo ok porque eu sei o que vou fazer. Ou está tudo ótimo porque eu estou a resolver o problema e não preciso de ajuda. Ao contrário dos homens, quando uma mulher usa estas expressões, pode ser um sinal de que está a tentar evitar um conflito ou uma discussão. Para evitar confrontos, uma mulher pode até tentar enganar-se e acreditar que está tudo ok e ótimo quando na realidade não está. Ela sacrifica ou nega os seus desejos, sentimentos e necessidades para evitar a possibilidade de um conflito. 4. Fraquejar. Esta postura também vem de Vênus. Em vez de discutir, estas pessoas optam por fraquejar e ceder. Assumem a culpa e a responsabilidade por tudo o que está a perturbar o outro. A curto prazo, criam o que parece ser um relacionamento extremamente carinhoso e cooperante, mas acabam por se perder. Certa vez, um homem fez-me a seguinte queixa acerca da sua esposa. Eu amo profundamente. Ela dá-me tudo o que eu quero. A única razão de queixa que tenho é que ela não é feliz. A esposa passara 20 anos a anular-se para fazer o marido feliz. Nunca se zangavam, e se lhe fizessem perguntas acerca do relacionamento que tinha com o marido, ela respondia: temos um ótimo relacionamento. O meu marido é tão carinhoso, o nosso único problema sou eu. Estou deprimida e não sei porquê. Ela estava deprimida porque se anulou durante 20 anos só para ser agradável ao seu marido. Para agradar aos parceiros, estas pessoas sentem intuitivamente os seus desejos e moldam-se a eles para agradar. Eventualmente, ressentem-se por terem renunciado a si mesmas por amor. Qualquer forma de rejeição é muito dolorosa, porque estas pessoas já estão a rejeitar a si mesmas. Procuram evitar a rejeição a todo custo e querem ser amadas por toda a gente. Nesse processo, desistem, literalmente, de serem quem são. É possível que se tenha revisto num destes 4 Fs, ou até em mais do que um. É comum as pessoas passarem de uma postura para outra. Em cada uma destas 4 estratégias, a nossa intenção é proteger-nos de qualquer coisa que nos magoe. Infelizmente, isso não funciona. O que funciona é identificar as discussões e parar de discutir, fazer uma pausa para se acalmar e só então retomar a conversa. Tente comunicar com mais compreensão e respeito pelo sexo oposto e aprenderá gradualmente a evitar discussões e zangas. Por que é que discutimos?
Os homens e as mulheres discutem por causa de dinheiro, sexo, decisões, horários, valores, a educação dos filhos e as responsabilidades domésticas. Estas discussões e negociações, porém, só se transformam em zangas mais sérias por uma única razão: não nos sentimos amados. O sofrimento emocional advém do facto de não nos sentirmos amados e, quando estamos a sofrer, é difícil amarmos os outros. Como as mulheres não são de Marte, não sabem instintivamente do que um homem precisa, de forma a poderem lidar eficazmente com os desentendimentos. Ideias, sentimentos e desejos contrários representam um desafio difícil para um homem. Quanto mais próximo ele estiver de uma mulher, mais difícil será lidar com as discordâncias. Quando ela não gosta de algo que ele fez, o homem leva a mal e sente que ela não gosta dele. Um homem consegue lidar melhor com as discordâncias quando as suas necessidades emocionais são satisfeitas. No entanto, se o privam do amor de que necessita, adota uma atitude defensiva e o lado absurdo começa a surgir. Instintivamente, puxa da sua espada. À superfície, pode parecer que está a discutir por causa do assunto, dinheiro, responsabilidades e por aí adiante. Mas a verdadeira razão que o levou a desembainhar a sua espada é o facto de não se sentir amado. Quando um homem discute sobre dinheiro, horários, filhos ou qualquer outro assunto, pode secretamente estar a discutir pelos seguintes motivos. Motivos ocultos que levam os homens a discutir. O motivo oculto que o leva a discutir, do que ele precisa para não discutir. 1. Não gosto quando ela se irrita com pequenas coisas que eu faço ou não faço. Sinto-me criticado, rejeitado e não aceito. Ele precisa de se sentir aceito tal como é. Em vez disso, sente que ela está a tentar melhorá-lo. 2. Não gosto que ela me diga como devo fazer as coisas. Não sinto que ela me admira. Aliás, sinto que estou a ser tratado como uma criança. 2. Ele precisa de sentir que o admira, mas, em vez disso, sente-se humilhado. 3. Não gosto que ela me culpe por estar infeliz. Não sinto qualquer incentivo para ser o seu cavaleiro andante. Ele precisa de se sentir incentivado, mas, em vez disso, tem vontade de desistir. 4. Não gosto quando ela se queixa que faz muitas coisas e não se sente reconhecida por isso. Sinto que ela não dá valor ao que faço por ela. Ele precisa de sentir que os seus esforços são reconhecidos. Em vez disso, sente-se culpado, desvalorizado e incapaz. 5. Não gosto quando ela se preocupa com tudo o que pode correr mal. Sinto que não confia em mim. Ele precisa de se sentir digno de confiança e reconhecido pela forma como contribui para a segurança dela. Mas, em vez disso, sente-se responsável pela ansiedade dela. 6. Não gosto quando ela espera que eu faça alguma coisa ou fale quando ela quer. Não me sinto aceito nem respeitado. Ele precisa de se sentir aceito tal como é. Caso contrário, sente-se controlado ou pressionado a falar quando não tem vontade nenhuma de o fazer. Isso faz sentir que nunca será capaz de a satisfazer. 7. Não gosto que ela fique magoada com o que eu digo. Sinto que ela não confia em mim, não me compreende e me está a afastar. Ele precisa de se sentir aceito e digno de confiança, mas sente que ela o rejeita e não lhe perdoa. 8. Não gosto quando ela espera que eu leia os pensamentos dela. Não tenho essa capacidade e isso faz-me sentir mal e insuficiente. Ele precisa de se sentir aceite, mas, em vez disso, sente que fracassou. Satisfazer as principais necessidades emocionais de um homem vai diminuir a sua tendência para tomar parte em discussões. Será automaticamente capaz de ouvir e falar com muito mais respeito, compreensão e carinho. Assim, as diferenças de opinião e os problemas poderão ser resolvidos através de conversas, negociações e compromissos que não escalam até discussões prejudiciais. As mulheres também contribuem para as discussões, mas por razões diferentes. À superfície, até pode estar a discutir sobre dinheiro, responsabilidades ou outra questão qualquer.
mas secretamente está a resistir ao homem por um dos seguintes motivos. Motivos ocultos que levam as mulheres a discutir. O motivo oculto que a leva a discutir e do que ela precisa para não discutir. 1. Não gosto quando ele minimiza os meus sentimentos ou as coisas que lhe peço. Sinto-me desprezada e pouco importante. Ela precisa de ser tratada com reconhecimento e carinho, mas sente-se julgada e ignorada. 2. Não gosto quando ele se esquece de fazer o que lhe peço e depois eu pareço uma chata. Sinto que tenho de implorar para que ele me ajude. Ela precisa de se sentir respeitada e considerada, mas em vez disso, sente-se negligenciada e em último lugar na lista das prioridades dele. 3. Não gosto quando me culpa por estar aborrecida. Sinto que tenho de ser perfeita para poder ser amada. Eu não sou perfeita. 3. Ela precisa que ele entenda o que está a aborrecê-la e que lhe garanta que a ama. Apesar de dela não ser perfeita, não se sente segura para ser ela própria. 4. Não gosto que ele levante a voz ou comece a enumerar as razões porque está certo. Faz-me sentir que estou errada e que não quer saber do meu ponto de vista. Ela precisa de sentir compreendida e respeitada em vez de ignorada e maltratada. 5. Não gosto que ele me trate com condescendência quando lhe faço perguntas acerca de decisões que temos de tomar. Faz-me sentir que sou um empecilho e que estou a fazê-lo perder tempo. Ela precisa de sentir que ele se preocupa com os sentimentos dela e respeita a sua necessidade de recolher informação. Em vez disso, ela sente-se desrespeitada e desvalorizada. 6. Não gosto quando ele não responde às minhas perguntas ou aos meus comentários. Parece que não existo. Ela precisa de ter a certeza de que ele está a ouvi-la e se preocupa com ela, mas sente-se ignorada ou julgada. 7. Não gosto quando ele diz que eu não devia estar magoada, preocupada, zangada, o que quer que seja. Sinto que as minhas opiniões não são válidas e que não tenho o apoio dele. Ela precisa de se sentir validada e compreendida, mas sente que não tem apoio e que não é amada. 8. Não gosto quando ele espera que eu seja mais desapegada. Faz-me sentir que ter sentimentos é errado ou um sinal de fraqueza. Ela precisa de se sentir respeitada e acarinhada, especialmente quando partilha sentimentos. Em vez disso, sente-se insegura e desprotegida. Embora todos estes sentimentos e necessidades sejam válidos, geralmente optamos por não lidar com eles ou não os comunicarmos diretamente. Em vez disso, acumulamo-los dentro de nós até que todos saiam derrompante ao mesmo tempo. Durante uma discussão, às vezes, falamos sobre eles diretamente, mas, regra geral, assomam à superfície sob a forma de expressões faciais, postura corporal e tom de voz. Tanto homens como mulheres têm de compreender e abraçar as suas sensibilidades específicas e não se ressentir delas. Se for capaz de comunicar de uma maneira que satisfaça as necessidades emocionais da outra pessoa, conseguirá chegar à raiz do problema. Nessa altura, as discussões podem realmente transformar-se em conversas de mútuo apoio, necessárias para resolver e negociar diferenças de opinião. A anatomia de uma discussão. De regra geral, uma discussão tem uma anatomia básica. Talvez se identifique com o exemplo seguinte. Certo dia, eu e a minha mulher decidimos ir dar um passeio e fazer um piquenique. Depois de comermos, tudo estava bem até eu começar a falar sobre potenciais investimentos. De repente, ela ficou zangada por eu estar a considerar investir parte das nossas poupanças em ações de risco. Do meu ponto de vista, eu estava apenas a considerar a hipótese de o fazer, mas o que ela ouviu é que eu já estava a planear fazê-lo, sem ter em conta a opinião dela. Ficou aborrecida por eu ter tido coragem de fazer tal coisa, e eu fiquei zangado por ela estar aborrecida comigo. Tivemos uma discussão. Eu achava que ela não aprovava as minhas escolhas, logo defendia a sua validade. Contudo, os meus argumentos estavam a ser alimentados pela raiva que sentia ao perceber que ela estava aborrecida comigo. Ela argumentou que as ações de risco eram um investimento demasiado arrojado,
Mas a verdade é que ela estava furiosa por eu ter considerado fazer um investimento daqueles sem a consultar. Além disso, ficou zangada por eu não respeitar o direito dela de estar aborrecida. A certa altura, fiquei tão irritado que ela pediu-me desculpa por eu ter entendido mal e desconfiado de mim, e acalmámo-nos. Mais tarde, depois de fazermos as pazes, fez-me a seguinte pergunta. Muitas vezes, quando discutimos, eu fico aborrecida com alguma coisa. Tu ficas zangado por eu ter ficado aborrecida e eu vejo-me forçada a pedir desculpa por te ter enervado. Parece-me que falta aqui alguma coisa. Às vezes, gostava que me pedisses desculpa por me teres aborrecido. Percebi imediatamente a lógica dela. Esperar um pedido de desculpas dela parecia bastante injusto, especialmente quando for eu o primeiro a aborrecê-la. Essa nova perspectiva mudou para sempre o nosso relacionamento. Quando partilhei este episódio nos meus seminários, descobri que milhares de mulheres se identificavam imediatamente com a experiência da Bonnie. Era outro padrão, masculino e feminino, bastante comum. Vamos então analisá-lo. 1. A mulher expressa o seu aborrecimento em relação ao assunto X. 2. O homem explica-lhe por que motivo não deveria aborrecer-se acerca de X. 3. Ela sente que ele não dá valor aos seus sentimentos e fica mais aborrecida. Está agora mais zangada por se sentir invalidada do que com X. 4. Ele sente a desaprovação dela e aborrece. Culpa-a pelo facto de estar a aborrecê-lo e espera que ela lhe peça desculpa para, então, fazerem as pazes. 5. Ela pede desculpa e pergunta-se o que terá acontecido, ou fica mais zangada e a discussão escala até se transformar numa zanga séria. Com uma consciência mais clara da anatomia de uma discussão, consegui resolver o problema de uma forma mais justa. Tendo presente que as mulheres são de Vênus, não o culpei por estar aborrecido. Em vez disso, tentei perceber de que forma a aborrecera e demonstrar-lhe que me preocupava com ela. Apesar de saber que ela me estava a interpretar mal, se estava magoada comigo, tinha de lhe mostrar que me preocupava com ela e que lamentava o sucedido. Quando ela se aborrecia, aprendi, primeiro, a ouvi-la, depois a tentar entender o que a tinha aborrecido e só então a dizer: peço desculpa por ter aborrecido quando disse... O resultado foi imediato. Passámos a discutir muito menos. Por vezes, contudo, é muito difícil pedir desculpa. Nessas ocasiões, respiro fundo e não digo nada. Tento imaginar como ela se está a sentir e descobrir os motivos do ponto de vista dela. E então digo: sinto muito por estar tão aborrecida. Apesar de não ser um pedido de desculpas, transmito-lhe que eu me preocupo. E isso parece fazer toda a diferença. Os homens raramente dizem sinto muito. Porque em Marte isso significa que agiram mal e por isso estão a pedir desculpas. As mulheres, por sua vez, dizem sinto muito como uma forma de dizer preocupo-me contigo. Isso não quer dizer que estejam a pedir desculpa por ter agido mal. Os homens que estão a ler este livro e que raramente pedem desculpa podem fazer milagres se aprenderem a usar esta expressão típica da linguagem venusiana. A forma mais fácil de evitar uma discussão é dizer sinto muito. A maioria das discussões escalam quando o homem começa a retirar valor aos sentimentos da mulher e ela reage, desaprovando a sua atitude. Como sou um homem, tive de aprender a validar sentimentos. A minha mulher teve de aprender a expressar o que sentia de uma forma mais direta, sem demonstrar desaprovação em relação a mim. O resultado foi menos discussões e mais amor e confiança. Sem esta tomada de consciência, provavelmente ainda estaríamos a ter as mesmas discussões. Para evitar discussões, é importante reconhecermos que homens, mesmo que inadvertidamente, desacreditam as mulheres e que as mulheres, sem querer, demonstram desaprovação relativamente a eles. Como os homens iniciam as discussões sem querer? A maneira mais comum de os homens começarem discussões é descredibilizar os sentimentos ou o ponto de vista de uma mulher, e nem se apercebem da frequência com que o fazem. Por exemplo, um homem pode fazer pouco caso do aborrecimento de uma mulher ao dizer não te preocupes com isso. Para outro homem, esta é uma frase amigável. Mas para uma mulher com quem tem um relacionamento íntimo é insensível e magoa.
Vejamos o exemplo de um homem que tenta resolver o problema de uma mulher com a frase: "Isso não é nada demais." De seguida, propõe-lhe uma solução prática para o problema, esperando que ela se sinta aliviada e feliz. Não compreende que ela se sente descredibilizada e sem apoio, e que não conseguirá sentir-se grata pela solução que lhe propôs até que ele compreenda e valide a necessidade que tem de estar perturbada naquele momento. Um exemplo muito comum é quando um homem faz algo que aborrece uma mulher. Instintivamente, tenta fazer com que ela se sinta melhor, explicando-lhe que não tem motivos para estar aborrecida. Confiante, explica-lhe que tem uma razão perfeitamente lógica e racional para ter feito o que fez. Não faz a menor ideia de que essa atitude fala sentir que não tem o direito de estar aborrecida. Quando ele se explica, a única mensagem que a mulher ouve é que ele não quer saber dos sentimentos dela. Para conseguir ouvir os motivos lógicos e racionais dele, a mulher precisa, primeiro, que ele ouça as boas razões que tem para estar aborrecida. As explicações dele têm de ficar em fila de espera, enquanto ele ouve e compreende. Quando ele começar a importar-se com o que ela sente, a mulher começará a sentir-se apoiada. Esta mudança de abordagem requer prática, mas é execuível. Geralmente, quando uma mulher partilha as suas frustrações, desilusões ou preocupações, todas as células do corpo do homem reagem instintivamente com uma lista de explicações e justificações projetadas para desvalorizá-las. O objetivo dele nunca é piorar a situação. A tendência para atenuar os sentimentos dela através de explicações faz parte dos seus instintos marcianos. No entanto, se compreender que estas reações automáticas são contraproducentes, um homem pode mudar de abordagem. Através de uma consciencialização crescente e da experiência que vai acumulando acerca do que funciona com uma mulher, um homem pode fazer essa mudança. Como as mulheres iniciam discussões sem querer? A maneira mais comum de as mulheres iniciarem discussões sem querer é não serem diretas quando partilham sentimentos com os homens. Em vez de lhe dizer diretamente que não gosta de algo que ele fez ou que está desiludida com ele, a mulher faz perguntas retóricas e, sem saber, ou sabendo, transmite uma mensagem de censura, apesar de, muitas vezes, não ser a mensagem que pretende passar. Geralmente é isso que o homem ouve. Por exemplo, quando um homem se atrasa, uma mulher pode querer dizer-lhe: "Não gosto de ter de esperar por ti quando te atrasas", ou "Estava preocupada com a possibilidade de ter acontecido alguma coisa." Quando ele chega, em vez de dizer o que sente de uma forma direta, faz perguntas retóricas do género: "Como pudeste chegar tão tarde?" Ou "O que queres que eu pense quando chegas assim tão atrasado?" Ou "Por que não telefonaste?" É claro que quando alguém pergunta por que não telefonaste, pode estar genuinamente a tentar encontrar um motivo válido para o atraso. Mas quando uma mulher está aborrecida, o seu tom de voz geralmente revela que ela não está à procura de uma resposta válida, mas apenas a demonstrar que não há nenhum motivo aceitável para o atraso. Quando um homem ouve uma pergunta do tipo "Como pudeste chegar tão tarde?" ou "Por que não telefonaste?", não escuta a questão, mas sim o tom acusatório. Percebe o desejo intrusivo dela de querer forçá-lo a ser mais responsável. E, como se sente atacado, adota uma atitude defensiva. A mulher não faz ideia de como o seu tom acusatório o magoa. Tal como as mulheres precisam de ser validadas, também os homens precisam de aprovação. Quanto mais um homem ama uma mulher, mais precisa de aprovação dela. A aprovação está sempre presente no início de um relacionamento. Ou ela lhe transmite a mensagem do que o aprova, ou ele acredita que conseguirá obtê-la. Em qualquer dos casos, a aprovação está presente. Mesmo que uma mulher tenha sido magoada por outros homens ou pelo pai, dar-lhe-á a sua aprovação no início do relacionamento. Ele é um homem especial, não é como os outros que conheci. O facto de uma mulher privar, mais tarde no relacionamento, um homem desse sentimento de aprovação é particularmente doloroso para ele. Geralmente, as mulheres são descuidadas neste ponto. E quando desaprovam,
sentem que têm bons motivos para o fazer. Essa insensibilidade deve-se, em parte, ao facto de as mulheres não terem consciência de como a aprovação é importante para os homens. Contudo, uma mulher pode aprender a discordar do comportamento de um homem e, ainda assim, aprovar quem ele é. Para se sentir amado, um homem precisa que a mulher o aprove, mesmo que não concorde com o comportamento dele. Geralmente, quando uma mulher discorda do comportamento de um homem e tenta mudá-lo, é sinal de que o desaprova. Pode haver momentos em que o aprova mais e outros em que o aprova menos, mas a desaprovação dela é extremamente dolorosa e magoa-o. A maioria dos homens tem vergonha de admitir o quanto precisam da aprovação das mulheres e esforçam-se para demonstrar que isso lhes é indiferente. Mas então, por que é que se tornam imediatamente frios, distantes e defensivos quando perdem a aprovação de uma mulher? Porque se sentem magoados com o facto de não terem aquilo de que necessitam. Uma das razões por que os relacionamentos são tão bem-sucedidos no início é o facto de o homem ainda estar nas boas graças da mulher, ainda ser o seu cavaleiro andante. Tem a bênção da aprovação dela e, consequentemente, sente-se a cavalgar nas nuvens. Mas assim que começa a desiludi-la, cai do cavalo, perde a aprovação dela. De repente, deixa de ser o seu herói. O homem tem a capacidade de lidar com a decepção de uma mulher, mas quando esta é expressa através de desaprovação ou rejeição, sente-se extremamente magoado. É habitual uma mulher interrogar um homem acerca do seu comportamento com um tom desaprovador, pois acha que isso lhe ensinará uma lição. Mas não, apenas cria medo e ressentimento. E, a pouco e pouco, ele vai ficando cada vez menos motivado. Aprovar um homem é conseguir ver os bons motivos por detrás do que ele faz, mesmo quando ele é irresponsável, preguiçoso ou desrespeitoso. Se a mulher o ama, pode descobrir e reconhecer a bondade que existe dentro dele. Aprovar é ter a capacidade de ver a intenção carinhosa ou a bondade por trás do comportamento de alguém. Tratar um homem como se ele não tivesse uma boa razão para fazer o que faz é retirar-lhe a aprovação que tão livremente lhe deu no início do relacionamento. Uma mulher tem de perceber que pode aprovar a atitude de um homem ainda que discorde dele. 2 problemas graves que originam discussões. 1. O homem sente que a mulher desaprova o seu ponto de vista. 2. Ou a mulher desaprova a forma como um homem fala com ela. Quando ele mais precisa da aprovação dela. A maioria das discussões ocorre não porque 2 pessoas discordam, mas porque o homem sente que a mulher desaprova o seu ponto de vista ou a mulher desaprova a maneira como ele fala com ela. Muitas vezes, ela desaprova-o porque ele não valida o seu ponto de vista ou fala com ela de forma grosseira. Quando os homens e as mulheres aprenderem a aprovar e a validar, não haverá discussões. Haverá negociações e compromissos. Quando um homem comete um erro ou se esquece de fazer uma tarefa ou de cumprir alguma responsabilidade, a mulher não percebe como ele se sente particularmente sensível. É nessas alturas que precisa mais do amor dela. Retirar-lhe a aprovação num momento desses é extremamente doloroso para ele. A mulher pode nem se aperceber do que está a fazer. Pode pensar que está apenas desiludida, mas ele sente a sua desaprovação. As mulheres demonstram a sua desaprovação através do olhar e de voz. As palavras que escolhem até podem ser ternas, mas o olhar ou o tom de voz podem magoar. Para se defender, o homem reage fazendo com que ela sinta que está errada, invalida os sentimentos dela e justifica-se. Os homens têm mais tendência para discutir quando erram ou quando aborrecem a mulher que amam. Se a desilude, começa a explicar-lhe por que motivo ela não deveria estar tão aborrecida. Acha que, assim, vai ajudá-la a sentir-se melhor. O que ele não sabe é que, quando ela está aborrecida, aquilo de que mais precisa é que a ouçam e validem os seus sentimentos. Como expressar opiniões diferentes, sem discutir? Sem modelos saudáveis a seguir, expressar opiniões diferentes ou contrárias pode ser uma tarefa muito difícil.
A maioria dos nossos pais ou não discutia de todo, ou, quando o faziam, a conversa escalava rapidamente para uma zanga séria. A tabela seguinte revela como homens e mulheres criam inadvertidamente discussões e sugere alternativas saudáveis. Para cada um dos tipos de discussão apresentados, comece por apresentar uma pergunta retórica que a mulher pode fazer e a forma como o homem pode interpretar essa pergunta. De seguida, mostre como o homem pode justificar-se e como a mulher pode sentir-se invalidada com o que ouve. Por fim, sugire formas de ambos se expressarem, de modo a serem mais compreensivos e evitar discussões. A anatomia de uma discussão. 1. Quando ele chega tarde. A pergunta retórica dela. Quando ele chega tarde, ela diz: como pudeste chegar atrasado tanto tempo? Ou, por que não telefonaste? Ou, o que queres que eu pense acerca disto? A mensagem que ele ouve é: não tens nenhuma razão válida que justifique este atraso. És irresponsável. Eu nunca faria tal coisa. Sou melhor do que tu. O que ele explica? Quando ele chega tarde e ela fica aborrecida, ele explica: estava muito trânsito na ponte. Ou, às vezes, a vida não corre como queremos. Ou, não podes estar à espera que eu chegue sempre a horas. A mensagem que ela ouve: não devia estar aborrecida porque eu tenho estes motivos perfeitamente plausíveis para ter chegado atrasado. De qualquer forma, o meu trabalho é mais importante do que tu, e tu és demasiado exigente. Como pode ela demonstrar que não desaprova a atitude dele? Ela pode dizer: detesto que chegues atrasado. Fico mesmo chateada. Gostava muito que me telefonasses da próxima vez que te atrasares. Como ele pode demonstrar que a reação dela é válida para ele? Ele pode dizer: atrasei-me, desculpa ter-te aborrecido. O mais importante é ouvir sem explicar grande coisa. Tentar compreender e validar aquilo de que ela precisa para se sentir amada. 2. Quando ele se esquece de alguma coisa. A pergunta retórica dela: quando ele se esquece de fazer alguma coisa, ela diz: como pudeste esquecer-te? Ou, alguma vez te vais lembrar de fazer o que te peço? Ou, como posso confiar em ti? A mensagem que ele ouve é: não há nenhum motivo que justifique o teu esquecimento. És estúpido e não posso confiar em ti. Contribuo para esta relação muito mais do que tu. O que ele explica? Quando ele se esquece de fazer alguma coisa e ela se aborrece, ele explica: estive muito ocupado durante todo o dia e esqueci-me. Estas coisas acontecem. Ou, não é assim tão importante, não significa que me estou nas tintas para o que dizes. A mensagem que ela ouve é: não devias aborrecer-te dessa maneira com coisas tão triviais. Estás a ser demasiado exigente e a reagir de forma irracional. Tenta ser mais realista. Vives no mundo da fantasia. Como pode ela demonstrar que não desaprova a atitude dele? Se ela estiver aborrecida, pode dizer: não gosto nada de que esqueças do que peço. Ou pode optar por outra abordagem eficaz e não mencionar que ele esqueceu de algo, pedindo-lhe simplesmente outra vez: gostava muito que tu... Ele saberá que se esqueceu. Como pode ele demonstrar que a reação dela é válida para ele? Ele diz: é verdade, esqueci-me de estar zangada comigo. Em seguida, deve deixá-la falar sem tentar demonstrar-lhe que não tem motivos para estar tão aborrecida. À medida que fala, ela dar-se-á conta de que está a ser ouvida e sentir-se-á grata por isso. 3. Quando ele regressa da caverna. A pergunta retórica dela. Quando ele regressa da caverna, ela diz: como podes ser tão insensível e frio? Ou, o que esperas que eu diga? Ou, é suposto eu adivinhar o que se passa contigo? A mensagem que ele ouve é: não há nenhum motivo que justifique o facto de teres afastado de mim. És cruel e frio. Não és o homem certo para mim. Magoaste muito mais do que eu alguma vez magoei. O que ele explica? Quando regressa da caverna e ela está aborrecida, ele diz: às vezes preciso estar sozinho. Foram só 2 dias. Qual é o problema? Ou, eu não te fiz nada porque estás tão aborrecida. A mensagem que ela ouve é: não devias sentir-te magoada nem abandonada.
E, se te sentes assim, não tenho pena de ti. És demasiado carente e controladora. Eu faço o que quiser e estou-me nas tintas para os teus sentimentos. Como pode ela demonstrar que não desaprova a atitude dele? Se a situação a aborrece, ela pode dizer: eu sei que às vezes precisas te afastar. Ainda assim, isso magoa-me. Não estou a dizer que estejas errado, mas é importante que compreendas o que eu sinto. Como pode ele demonstrar que a reação dela é válida para ele? Ele diz: compreendo que te magoo quando me afasto. Deve ser muito doloroso para ti. Vamos conversar sobre isso. Se sentir ouvida, será mais fácil aceitar a necessidade que ele tem de se afastar de vez em quando. 4. Quando ele a desilude. A pergunta retórica dela. Quando ele a desilude, ela diz: como pudeste fazer uma coisa destas? Ou, porquê é que nunca cumpres o que prometes? Ou, não disseste que ias fazê-lo? Ou será que algum dia vais aprender? A mensagem que ele ouve é: não tens motivos válidos para me desiludires. És um idiota. Não fazes nada direito. Não conseguirei ser feliz enquanto não mudares. O que ele explica? Quando ela se desilude com ele explica: ouve, da próxima vez juro que acerto. Ou, não é assim tão importante. Ou, mas eu não percebi o que querias dizer. Como a mensagem que ele ouve é: se estás aborrecida, a culpa é tua. Devias ser mais flexível, não devias ficar tão chateada e não tenho pena de ti. Como pode ela demonstrar que não desaprova a atitude dele? Se ela está aborrecida, pode dizer: não gosto que me desiludam. Pensei que ias telefonar. Está tudo bem, mas preciso que saibas o que eu sinto quando tu... Como pode ele demonstrar que a reação dela é válida para ele? Ele diz: compreendo que te desiludi. Vamos conversar sobre isso? Como te sentiste? Deixa falar. Dê-lhe a oportunidade de ser ouvida e vai ver que ela se vai sentir melhor. Algum tempo depois, diga-lhe: o que posso fazer neste momento para que sintas o meu apoio? Ou, como posso ajudar-te agora? 5. Quando ele não respeita os sentimentos dela e a magoa. A pergunta retórica dela. Quando ele não respeita os sentimentos dela e a magoa, ela diz: como podes dizer tal coisa? Ou, como podes tratar-me desta maneira? Ou, porque não me ouves? Ou, será que ainda gostas de mim? Ou, alguma vez te tratei assim? A mensagem que ele ouve é: és uma pessoa má e abusiva. Sou muito mais carinhosa do que tu. Quando te perdoei por isto, devia castigar-te e expulsar-te da minha vida. A culpa disto é toda tua. O que ele explica? Quando ele não respeita os sentimentos dela e ela se aborrece ainda mais, ele explica: ouve, não era isso que eu queria dizer. Ou, eu ouço o que dizes, vês? É precisamente isso que estou a fazer neste momento. Ou, eu não estou sempre a ignorar-te. Ou, não me estou a rir de ti. A mensagem que ela ouve é: não tens o direito de estar aborrecida. Não faz sentido nenhum. És demasiado sensível. Passa-se alguma coisa de errado contigo. És um fardo demasiado pesado para eu carregar. Como pode ela demonstrar que não desaprova a atitude dele? Ela pode dizer: não gosto da forma como estás a falar comigo. Por favor, para. Ou, estás a ser cruel e eu não gosto disso. Preciso de um tempo para pensar. Ou, não era assim que eu queria ter esta conversa. Vamos tentar outra vez. Ou, não mereço ser tratada desta maneira. Quero fazer uma pausa. Ou, por favor, não me interrompas. Ou, por favor, ouve o que eu estou a dizer. Um homem reage melhor a frases curtas e diretas. Sermões e perguntas são contraproducentes. Como pode ele demonstrar que a reação dela é válida para ele? Ele diz: desculpa, não mereces ser tratada desta forma. Respire fundo e ouça a resposta dela. Ela pode continuar a dizer algo como: nunca me ouves? Quando ela fizer uma pausa, diga: tens razão. Às vezes não te ouço. Desculpa, não mereces ser tratada assim. Vamos tentar outra vez. E desta vez a conversa vai correr melhor.
Recomeçar uma conversa é uma excelente maneira de impedir que uma discussão piore. Se ela não quiser recomeçar, não a acuse de estar errada. Lembre-se, se lhe der o direito de estar aborrecida, ela mostrar-se-á mais receptiva e tolerante. 6. Quando ele está com pressa e ela não gosta nada disso. A pergunta retórica dela é: ela queixa-se. Porquê é que andamos sempre apressados? Ou porquê é que andas sempre a correr de um lado para o outro? A mensagem que ele ouve é: não há razão que justifique esta correria. Não sabes fazer-me feliz. E eu sei que não vais mudar. És incompetente e, obviamente, não te preocupas comigo. O que ele explica: não é assim tão mau. Ou foi sempre assim. Ou não há nada que possamos fazer quanto a isso. Ou não te preocupes, vai correr tudo bem. A mensagem que ela ouve é: não tens o direito de queixares. Devias estar grata por tudo o que tens e não constantemente infeliz e insatisfeita. Não tens motivos para te queixares e estás a aborrecer toda a gente. Como pode ela demonstrar que não desaprova a atitude dele? Se ela está aborrecida, pode dizer: não faz mal termos de nos apressar, mas eu não gosto. Parece que andamos sempre a correr. Ou: adoro quando fazemos as coisas com calma e detesto quando temos de fazer tudo à pressa. Vamos planear a nossa próxima viagem com 15 minutos extra? Como pode ele demonstrar que a reação dela é válida para ele? Ele diz: eu também não gosto. Adorava poder fazer tudo com mais calma. Esta correria é uma loucura. Neste exemplo, ele identifica-se com os sentimentos dela, mesmo que, em parte, ele até goste da correria. Pode apoiá-la neste momento difícil, demonstrando que uma parte dele compreende genuinamente a frustração dela. 7. Quando ela se sente desconsiderada numa conversa. A pergunta retórica dela, quando ela se sente desconsiderada numa conversa, diz: por que disseste isso? Ou por que estás a falar comigo dessa maneira? Ou nem sequer queres ouvir o que tenho a dizer? Ou como podes dizer uma coisa dessas? A mensagem que ele ouve: não tens nenhum motivo válido para me tratares dessa maneira. Logo, não me amas, não te preocupas comigo. Dou-te tanto nesta relação e tu não me dás nada em troca. O que ele explica: quando ela se sente desconsiderada e se aborrece, ele explica: mas o que estás a dizer não faz sentido. Ou, mas não foi isso que eu disse. Ou, já ouvi isto tudo antes. A mensagem que ela ouve é: não tens o direito de te aborreceres, estás a ser irracional e sentes-te confusa. Eu sei o que está certo e tu não. Sou superior a ti. És tu que provocas estas discussões, não eu. Como pode ela demonstrar que não desaprova a atitude dele? Ela pode dizer: o que estás a dizer não me agrada. Sinto que estás a julgar-me e eu não mereço isso. Ou, por favor, tenta compreender-me. Ou, tive um dia difícil. Eu sei que a culpa não é toda tua, mas preciso que compreendas como estou a sentir, ok? Ou, pode simplesmente ignorar os comentários dele e dizer o que pretende. Estou mesmo irritada. Posso desabafar contigo? Acho que me vou sentir muito melhor depois disso. Os homens precisam de um incentivo para ouvir. Como pode ele demonstrar que a reação dela é válida para ele? Ele diz: lamento que te sintas desconfortável com o que te disse. Como é que interpretaste as minhas palavras? Dando-lhe a hipótese de refletir sobre o que ouviu, ele pode depois acrescentar: desculpa, compreendo porque não te agradou ouvir isso. E fazer simplesmente uma pausa. Este é o momento de ouvir. Resiste à tentação de lhe explicar que interpretou mal as suas palavras. Uma vez ofendida, ela tem de ser ouvida para poder curar-se. As explicações só são úteis depois de a ferida ter cicatrizado com a validação dos seus sentimentos e uma profunda compreensão. Apoiar em momentos difíceis. Todos os relacionamentos têm momentos difíceis que podem ocorrer por vários motivos, como perda de um emprego, uma morte, doença ou apenas falta de descanso. Nesses momentos difíceis, o mais importante é tentar comunicar com carinho, demonstrando consideração e aprovação. Além disso, é preciso entendermos e aceitarmos que nem sempre somos perfeitos. Se aprendermos a comunicar eficazmente em resposta aos pequenos atritos que surgem de vez em quando no relacionamento,
Será mais fácil lidar com os grandes desafios quando subitamente aparecem. Em cada um dos exemplos anteriores, optei pela situação hipotética de a mulher se chatear com o homem por algo que ele fez ou não fez. É evidente que os homens também se podem aborrecer com as mulheres, e as sugestões apresentadas aplicam-se a ambos os sexos. Se estiver num relacionamento, perguntar a outra pessoa como reagiria às situações descritas é um exercício útil. Escolha uma altura em que não estejam zangados para descobrir quais as palavras que funcionam melhor com o seu companheiro e mostrar-lhe o que funciona melhor consigo. Adotar algumas afirmações previamente acordadas. Pode ser muito útil para neutralizar a tensão quando surgir um conflito. Lembre-se de que, por mais certa que seja a escolha das suas palavras, o que importa é o sentimento por trás delas. Mesmo que use palavra por palavra as frases anteriores, se a outra pessoa não sentir carinho, validação e aprovação no tom de voz, a tensão continuará a aumentar. Repito, às vezes, a melhor solução para evitar um conflito é antecipá-lo e manter-se em silêncio durante algum tempo. Faça uma pausa para se focar e, depois, poderão retomar a conversa com mais compreensão, validação e aprovação. Algumas destas mudanças poderão parecer-lhe estranhas ou até manipuladoras. Muitas pessoas acham que amar é dizer as coisas como elas são. Contudo, esta abordagem excessivamente direta não toma em consideração os sentimentos de quem ouve. É possível sermos diretos e sinceros sem ofendermos o outro. Praticando algumas das sugestões anteriores, conseguirá exercitar a sua capacidade de comunicar de forma mais carinhosa, transmitindo mais confiança. Com o tempo, tudo passará a ser mais automático. Se estiver atualmente numa relação e perceber que a outra pessoa está a tentar aplicar alguma das sugestões apresentadas, lembre-se de que essa pessoa está a tentar dar-lhe mais apoio. Inicialmente, as expressões podem parecer pouco naturais ou forçadas. Ninguém consegue mudar uma vida inteira de reflexos condicionados em poucas semanas. Tenha o cuidado de demonstrar gratidão em cada etapa. Caso contrário, a pessoa poderá rapidamente desistir. Evitar discussões através de uma comunicação carinhosa. Discussões e zangas podem ser evitadas se compreendermos as necessidades da pessoa que temos ao nosso lado e correspondermos em conformidade. A história que se segue mostra como se podem evitar discussões quando uma mulher comunica o que sente de forma direta e o homem toma em consideração os sentimentos dela. Lembro-me de umas férias que fiz com a minha mulher. Assim que entramos no carro e pudemos finalmente descontrair depois de uma semana complicada, estava à espera que a Bonnie se mostrasse feliz por estarmos de férias. Mas, em vez disso, ela suspirou e disse: "Sinto que a minha vida é uma longa e lenta tortura." Fiz uma pausa, respirei fundo e depois repliquei: "Percebo o que queres dizer. Às vezes, sinto que estão a espremer de dentro de mim a alegria de viver." Enquanto dizia isto, fiz um gesto como se estivesse a torcer um pano molhado. A Bonnie acenou em concordância e, para meu espanto, sorriu e mudou de assunto. Começou a falar sobre a viagem com alegria e entusiasmo. Posso garantir que, 6 anos antes, isto não teria acontecido. Teríamos tido uma discussão e eu ter-lhe atribuído erradamente toda a culpa do sucedido. Teria ficado magoado por ela ter dito que a vida era uma tortura. Teria levado aquilo a peito e achado que ela se estava a queixar de mim. Ter-me-ia colocado na defensiva e explicando que a nossa vida não era uma tortura e que ela deveria sentir-se grata por estarmos a fazer aquelas férias maravilhosas. Em seguida, teríamos tido uma discussão séria e umas férias terríveis. Tudo isto teria acontecido pelo simples facto de eu não ter compreendido e validado os sentimentos dela. Mas, felizmente, compreendi que ela estava apenas a desabafar. Aquilo não era nenhuma declaração ao meu respeito, e como compreendi, não adotei uma posição defensiva. Quando acrescentei que também me sentia exausto, ela sentiu-se validada e, em resposta, mostrou-se receptiva e eu consegui sentir o amor, a
a aceitação e a aprovação dela. Como aprendi a validar os sentimentos dela, a Bonnie recebeu de mim o amor que merecia. Não tivemos nenhuma discussão.